Muito bem, amados, já estamos de volta, porque é bem rapidinho, né? A gente iniciar outro vídeo. Bom, eu estou aqui no verso 4, quando diz: o primeiro animal visto por Daniel, ele parecia um leão, e este leão tinha duas asas como de águias. E aqui é dito que este leão, esse animal que parecia um leão, ele se levantava do chão, né? Ele era levantado, ele foi erguido do chão, firmou-se em 2 pés, como um homem, e recebeu coração de homem. Olhe bem, isso aqui é uma profecia significativa, certo? Então, esse animal parecido com um leão, com 2 asas, e recebeu aqui, no que está mostrando aqui, coração de homem, e tinha pés como de homem, e recebeu coração de homem. Aqui está mostrando que representa Babilônia, o leão com 2 asas, né? Representa o Império Babilônico, certo? E o Império Babilônico, ele reinou em 539, né? O Império Babilônico, ele reinou em 539. Foi o seu reinado ali. Ele foi vencido nessa data, mas ele reinou um pouquinho antes, em 626, melhor dizendo. Então, Babilônia, aqui tem mostrando uma estátua que é justamente lá o capítulo 2 de Daniel. O mesmo sonho se repetindo lá no capítulo 2 e o capítulo 7, a mesma coisa. Tá? Então, aqui, meus amados, um leão com 2 asas foi levantado do chão, e este leão, ele recebeu coração de homem. Ele recebeu coração como de um homem, né? E firmou em 2 pés e recebeu o coração como de um homem, né? Veja só, firmou-se em 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Isso aí está mostrando um reino regido por seres humanos que governou a Terra em um certo período, tá certo? Então, vamos para aqui Daniel, capítulo 7, verso 5. Quero que você acompanhe comigo. Diz aqui, ó. A seguir, eu vi o segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Olha, o primeiro foi leão, representando o Império Babilônico. Agora é um urso. Será o que esse urso vai representar? Um urso, ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, esse urso tinha 3 costelas. E foi-lhe dito: levante-se e coma muita carne. Um urso, aqui, né? Aqui está dizendo que o segundo animal, ele tinha a aparência de um urso, ele foi levantado de um lado, de um lado do urso era mais alto do que o outro, e na boca ele tinha 3 costelas. Olhe bem, 3 costelas. E foi-lhe dito isto: levanta-se e coma muita carne. Que representa aqui? Isso aqui, esse urso. Esse urso foi o segundo império. Depois do Império Babilônico veio o Império Medos e os Persas, que venceram Babilônia. Os Medos e os Persas venceram Babilônia. Tá certo? Então, este lado mais alto do urso representa a primazia dos persas, que eles foram
mais vitoriosos do que os medos. Por isso que tem um lado do urso mais alto do que o outro. Isso é a representação bíblica, profética, tá certo? Depois, então, essas 3 costelas na boca do urso representam também as conquistas. As conquistas aqui, as conquistas feitas adquiridas pelos persas e pelos medos dos persas, né? Evidentemente, os medos e os persas venceram o Egito, a Babilônia e também a Lídia, representando essas 3 costelas na boca do urso, tá certo? Aí vem descrevendo aqui, né? Dizendo, levanta e coma muita carne. Então, primeiro animal, parecido com o leão, né, com 2 asas, representando o Império Babilônico. Segundo animal, parecendo com um urso, com 3 costelas na boca e com um lado mais alto do que o outro. Tá? E essa voz dizendo, levanta e coma muita carne. Isso representa os medos e os persas, tá? E a supremacia dos persas sobre os medos, aí, nesse lado mais alto do leão, do urso, melhor dizendo, e também representando aí as costelas na boca do urso, as conquistas dos medos e os persas sobre a Lídia, sobre Babilônia e também sobre o Egito. Tá certo, meu amado? Aqui eu estou mostrando aqui o que a profecia está nos revelando, certo? Agora, Daniel capítulo 7, verso 6. Nós acabamos de ler este verso 6. Vamos para Daniel capítulo 7, verso 7. Nós vimos aqui 2 animais, o leão e o urso. Não foi verdade? Então, como aqui no início é dito que Daniel, ele viu os 4 ventos dos céus agitando o mar. E ele viu sair desse agitamento do mar, ele viu sair 4 animais, diferentes um dos outros. E eu mostrei aqui que esse mar representa o mundo com todos os povos, com todas as nações. Ou seja, 4 animais que se levantavam do meio das nações. Tá? 4 reinos que se levantavam. Mostrei o primeiro, Daniel, aqui mostrando o Império Babilônico, representado pelo leão com 2 asas. Certo? Com 2 asas, ficando em pé em 2 pés e recebendo o coração de homem. Certo, amado? E mostrei também aqui o segundo animal, um urso com 3 costelas na boca, e esse urso levantava-se um lado mais do que outro, era representando os medos e os persas, tendo os persas a supremacia sobre os medos, né? Eram os medos e os persas, mas os persas tinham a supremacia, mas sobre eles, sobre os medos. Por isso que o urso estava com um lado mais alto do que o outro. Tudo isso a profecia mostrando. E 3 costelas na boca representando as conquistas dos medos e os persas. Que conquistou a Lídia, Babilônia, e também conquistou aqui o Egito. Tá certo? Muito bem. Aí agora nós vamos para o terceiro animal. Né? Diz aqui, ó. Verso 7. Em minha visão à noite, vi ainda... Não, verso 6, melhor dizendo. É o verso 6. Eu li o verso 4 e o verso 5, quero ler o verso 6. Diz aqui, ó. Depois disso, vi um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas ele tinha 4 asas, esse leopardo. E
as asas de uma ave. Esse animal, o leopardo, tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Olha aqui, você tem que entender isso. O primeiro animal, Babilônia. Segundo animal, o urso. Agora, o leopardo. O terceiro animal, que Daniel viu. Daniel capítulo 7, verso 6. Então, esse terceiro animal, que parece com um leopardo, ele tem nas costas 4 asas. 4 asas, esse leopardo. E essas asas parecem com asas de aves. E esse leopardo, ele tem 4 cabeças. E ele recebeu autoridade para governar. O que representa este leopardo, esse terceiro animal? Representa o terceiro império. O império grego, o império da Grécia. Certo? Que foi depois dos medos e os persas. Os medos e os persas venceram Babilônia e depois o império da Grécia, liderado por Alexandre o Grande, venceu os medos e os persas. Inclusive, esse Alexandre o Grande, ele morreu em 323, ele morreu precocemente. Ele morreu de uma morte rápida, precoce, com idade nova. Ele morreu com 31 anos, parece, se não me engano, foi isso, a idade dele. Morreu novo. Mas esse Alexandre, ele era um homem terrível. Ele era um homem terrível na guerra, era um homem perigoso, um homem bravo, esse Alexandre. Ele venceu os medos e os persas. Então aqui está mostrando que o leopardo ele tem aqui, ele tem 4 cabeças. Esse leopardo, ele tem 4 cabeças. E ele tem também 4 asas. Essas quatro asas, elas também representam as conquistas que Alexandre fez. E essas 4 cabeças, elas também, elas representam aqui a divisão do reino da Babilônia, da Grécia, terceiro reinado, depois da morte de Alexandre, o seu líder. Depois que Alexandre morreu, então o seu império, o império da Grécia, ele foi dividido em 4 partes. Para os seus 4 generais de Alexandre, tá certo? E esses 4 generais de Alexandre, eles governaram a Grécia por um período de tempo determinado. Então, essas 4 cabeças representam as 4 principais divisões em que seu império se desfez, depois da morte prematura, em 323. Aí agora, você percebe que esses 4 generais de Alexandre, o Cassandro, o Lisímaco, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esses foram os 4 generais de Alexandre o Grande, o rei da Grécia. Tá certo, meu amado? Então, vamos comigo, porque nós estamos caminhando na profecia, até chegar o nosso tempo. Bom, leão, urso, leopardo. 3 impérios. 3 impérios, não é verdade? Bom, mas Daniel olhou e viu sair 4 animais. Nós já vimos 3. Agora viu o 4º animal. Vamos ver. Daniel capítulo 7, verso 7. Vamos comigo. Diz aqui, ó. Em minha visão à noite, eu vi ainda um 4º animal. Aterrorizante. Assustador. E muito poderoso. Tinha
tinha grandes dentes de ferro, olhe bem, com os quais despedaçava as suas vítimas. Olha aí. Com os dentes de ferro, este animal despedaçava as suas vítimas. Olha aí. E pisoteava. Tudo o que sobrava. Nossa, é um animal terrível, você não acha, meu irmão? Com os dentes de ferro, este animal despedaçava suas vítimas e pisava em tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores. E ele tinha 10 chifres. Olhe bem. Por isso que eu digo para você, quando você chega no verso 7, pode linkar com Apocalipse 13. Você vai ver lá. Apocalipse 12, 3, você vai ver lá. A verdade que eu prego é a verdade da profecia bíblica, meu. Revelação completa da Bíblia. Certo? Então, esse quarto animal, está dito aqui que ele é diferente de todos os outros que Daniel viu. Nós mostramos que o primeiro foi o leão, o segundo foi o urso e o terceiro o leopardo. Esse agora não falou que animal era, só falou as características. Um animal, diz aqui, ó, aterrorizante. Se os 3 impérios primeiros eram impérios que governaram a Terra, evidentemente, esse quarto é um império também, você não acha? E é um império terrível. Como diz Daniel aqui, aterrorizante. Aterrorizante. Assustador. Então, esse quarto império é um império aterrorizante. Assustador. Agora o que diz aqui, ó. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava. Despedaçava e devorava as suas vítimas. Eu pergunto para você aqui, meu precioso amado, querido. Quando você olha para qualquer animal que tem essa atitude de despedaçar e devorar e depois pisar no restante, de que animal você lembra aqui na Terra? Você vai lembrar de um gatinho? Não pode ser. Você vai lembrar de uma ovelha? Um camelo? Não pode ser. Mas se você lembrar de um animal carnívoro, um animal que tem dentes dilacerante, uma fera brava, um tigre, um animal feroz, um animal selvagem, dos piores possíveis. Uma onça preta pintada, uma onça preta, melhor dizendo, com aqueles dentes, pronto para dilacerar a carne. Então é isso. Esta é a representatividade deste quarto animal. Então ele despedaça suas vítimas, ataca, despedaça e pisa no restante. Olha bem, é o que está dizendo a profecia. Então aqui, ó. Tudo o que sobrava era diferente de todos os animais anteriores e tinha, esse animal, esse quarto tinha 10 chifres. Esse animal tinha 10 chifres. Eu te perguntar, chifre na profecia, o que significa? O que representa? Chifre, ele significa 3 coisas. Poder, rei ou reino. Nesse caso, é um reino que se levanta do meio dos povos. Mesma coisa de Apocalipse 13, a besta que sai do mar. A mesma coisa. Com 7 cabeças e 10 chifres. Lá em Apocalipse 13. Aqui Daniel 7:7 também falando que ele tem 10 chifres. E
Apocalipse 12:3 está dizendo que o dragão, Satanás, desceu com 7 cabeças e 10 chifres. Então, meu amado, vamos prosseguir no próximo vídeo, pela graça de Deus, pela misericórdia dele somente, para que ele possa nos ensinar um pouco mais pelo seu Espírito, em nome de Jesus, amém.